Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Mergulharemos em um estudo profundo e significativo sobre as pedras preciosas na Bíblia, revelando um tesouro espiritual oculto nas Escrituras. Não são apenas gemas exuberantes, mas símbolos vivos das características divinas de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. À medida que exploramos cada pedra, perceberemos que elas foram, de certa forma, forjadas nas vidas dos apóstolos, refletindo as virtudes e atributos de Cristo que foram transmitidos a eles. Vamos nos maravilhar com a maneira como essas pedras preciosas, como obras-primas divinas, são entrelaçadas com a formação espiritual dos apóstolos. Preparem seus corações para descobrir o significado profundo desses símbolos, pois nos aprofundamos não apenas nas pedras, mas nas lições eternas que carregam. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. Apocalipse 21, 19 e 20. Segundo Êxodo 28, do 15 ao 21. As pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Falaremos sobre a calcedônia da tribo de Asser e do apóstolo João. Calcedônia é uma pedra criptocristalina. Apocalipse 21, 19. Depois de dar a primeira frase e de citar esses primeiros alicerces, diz ali: o terceiro calcedônia, o terceiro alicerce é a pedra preciosa chamada calcedônia. Ali na Reina Valera traduziram a palavra grega calcedônia, que é calquedon, por ágata, e a tradução não é precisamente equivocada, posto que a ágata é uma das variedades da calcedônia, ou seja, a calcedônia tem várias variedades, e uma das mais conhecidas, e possivelmente a mais conhecida e a mais apreciada, é a ágata. Então o tradutor, onde encontrou a palavra calcedônia no grego, traduziu por ágata. A palavra no idioma hebraico é shebu, e foi traduzida também calcedônia ou ágata, no peitoral do sacerdote. No Urim e Tumim, aparece no oitavo posto, ou seja, na terceira fileira, no meio. Lá no hebraico se diz shebu e se traduz ágata ou calcedônia. A palavra que o Espírito Santo inspirou ao apóstolo João foi a palavra mais ampla, a palavra que abrange mais variedade, que é a palavra calcedônia. Vamos falar aqui algumas das variedades da calcedônia, e logo vamos entrar em seu sentido. É uma pedra criptocristalina, o qual é muito significativo, e é o que vamos ver agora. Entre as pedras criptocristalinas há aquelas que são granulosas, que têm grânulos, e as que são fibrosas. As que são granulosas são o jaspe, o prásio, o sílex, a pederneira, são pedras criptocristalinas granulosas. Há umas que são fibrosas, quer dizer, pedras que têm fibras microscópicas, se chamam criptocristalinas fibrosas, e são as distintas variedades da calcedônia, a ágata, carniola, a cornalina, o heliotrópio, o ônix, o crisópraso, todas estas são criptocristalinas fibrosas. Vamos dar os nomes das pedras que são parentes da calcedônia. Entre elas está a pedra sardônica, que a veremos depois, está o plasma, que é uma calcedônia verde escura. O ônix, que é uma mescla de calcedônia com opala, logo está a própria ágata, que tem capas de calcedônia com opala. O jaspe atual, que é como uma calcedônia opaca que tem muita cor e que o Senhor pode fazê-la muito preciosa e cristalina como fará com o ouro. O ouro não é nada cristalino, mas na Nova Jerusalém será cristalino. Fala muito ao meu coração que o jaspe, sendo uma pedra opaca, chegará a ser uma pedra totalmente translúcida. Isso nos fala do trabalho do Senhor. Também a carnalina, que é uma pedra vermelha, o crisópraso, que depois o veremos, e que é um verde maçã. O heliotrópio, que é um jaspe com vermelho por dentro que vai como com gotas de sangue. Todas essas são as pedras parentes da pedra calcedônia, inclusive algumas se classificam entre as variedades da calcedônia. Hoje nos concentraremos, não nas variedades que são tratadas à parte pelo Senhor, mas nas que estão incluídas no nome genérico. Calcedônia.
Características da Calcedônia plasmadas em João. Esta pedra, irmãos, tem várias características. E o curioso, o que nos deixa pasmado, é como as características da Calcedônia chegam a ser as características de Cristo que se formaram no apóstolo João. Todas são características de Cristo, mas cada apóstolo é identificado com uma pedra. Cada pedra é especial, todas são preciosas, mas cada uma tem uma preciosidade especial. O apóstolo ao que corresponde a Calcedônia é o apóstolo João, e vocês vão perceber como as características e propriedades desta pedra enquadram perfeitamente com o apóstolo João, não só com as características que temos inspiradas no Novo Testamento, porque João, ainda depois de que se fechou o Novo Testamento, ele seguiu vivendo, e a igreja primitiva tem notícias preciosas de João. Então o João que aparece identificado com a Calcedônia na Nova Jerusalém, é o João que foi transformado durante toda a sua vida até sua morte, não só no período que tem a ver com o que está escrito dele na Bíblia, mas também com o que continuou até que ele foi aperfeiçoado, transformado na imagem do Senhor. Então uma das características que tem a Calcedônia, que são várias, e vamos ver uma por uma, é a característica de que é criptocristalina. Essa palavra cripto e cristalina quer dizer que o cristalino, o precioso, está debaixo, está escondido. Às vezes por fora a Calcedônia aparece de uma cor marrom que não é nada atrativo, e entretanto quando você consegue tirar ou limar essa parte, descobre as distintas cores, e há algumas calcedônias que são tão preciosas que inclusive refletem o próprio arco-íris, mas esse arco-íris está escondido, isso se significa com a palavra criptocristalina. E a razão pela qual é críptica essa pedra é porque também é uma pedra intrusiva, que é uma segunda característica. É uma pedra que se forma dentro de outras pedras, nos espaços vazios. Esses espaços vazios são chamados de drusas, geudos. Esses espaços acontecem porque às vezes outras rochas, especialmente as de granito, deixam uns certos ocos, uns certos vazios. Uma das características da Calcedônia é preencher os vazios. Depois nos deteremos um pouquinho mais nesse detalhe. Algumas dissoluções de silicato começam a filtrar-se onde estão aquelas gretas, aquelas drusas para intrusões, aqueles geudos como se chamam esses ocos, então essas dissoluções vão se decantando e vão enchendo esses vazios, inclusive uma cova grande pode ser preenchida por meio das estalagmites e das estalactites que são de Calcedônia. Começa a gotejar e os minerais começam a formar essas estalactites, e logo abaixo as gotas também vão subindo, e logo se juntam a estalactite com a estalagmite, e logo outra, e outra. Tem essa característica de encher os vazios, de arremendar aos ocos, essa palavra que vocês já vão associar com o apóstolo João. A Calcedônia é uma pedra criptocristalina, essa palavra críptica quer dizer que é uma pedra escondida, é preciosa, mas que à primeira vista não se vê a preciosidade. A preciosidade está escondida, e também se refere a coisas profundas. É uma pedra que pode transmitir o ultrassom porque é uma pedra que não está centrada em si mesmo. As pedras que não se centram em si mesmos, têm a propriedade de transmitir o ultrassom. É um som que não se pode ouvir na primeira ouvida, quer dizer, está mais à frente ou mais atrás da onda sonora que nós podemos ouvir. Isso também é muito significativo. O mundo não conhece o que há por dentro. Vamos nos deter um pouco no aspecto criptocristalino. Vamos a João. Vocês sabem que o terceiro apóstolo na lista dos apóstolos é o apóstolo João. O primeiro é Pedro, Jaspe, o segundo é Tiago filho de Zebedeu, Safira, e o terceiro é João. Na lista de Mateus aparece como de quarto, posto que diz Pedro e André seu irmão, e logo diz Tiago e João seu irmão, mas logo em Marcos aparece nessa ordem por terceiro, em Atos aparece nessa ordem, e também na história nos damos conta de que os que eram colunas eram justamente Pedro, Tiago e João, embora Tiago o justo era coluna depois que morreu Tiago filho de Zebedeu, com Pedro e com João, os que eram mais próximos ao Senhor Jesus, os que ele tomava parte para curar algum doente, aos que levou ao monte da transfiguração, aos que levou mais perto dele no Getsemane, ou seja, os mais próximos eram estes três. Portanto, o terceiro realmente é João, e vejamos o que diz João no evangelho dele. Vamos ver esta primeira característica do João. Vamos a 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo, os que estão fora, não nos conhece. Por quê? Porque não conhece a Ele. Quer dizer,
Por fora o mundo não conhece o que há por dentro, a característica da Calcedônia, por fora está coberta, inclusive os indígenas chamam umas destas pedras a ovos de trovão, e essa pedra por fora é escura, inclusive é uma pedra que não parece preciosa, mas quando você abre essa pedra, quando você a vê transversalmente, dentro tem uma estrela de Calcedônia de várias cores, às vezes da cor do arco-íris, mas por fora está oculta. Deverá-se tirar a parte exterior para vermos o interior, por isso se chama criptocristalina, porque é cristalina por dentro. Segue dizendo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. Significa que agora os filhos de Deus não são conhecidos, agora o próprio João não é conhecido, até o próprio Senhor Jesus não foi conhecido, diz em Isaías 53 que lhe veremos, mas sem atrativo para que o desejássemos, foi descartado, menosprezado, não o estimamos, entretanto, o precioso estava por dentro como no tabernáculo. O tabernáculo por fora estava coberto por peles de texugos. Os texugos são como uma espécie de ratos grandes do deserto, como quem diz, aos que viam a casa de Deus por fora, parecia-lhes um camundongo gigante, mas por dentro aí estava a glória do Senhor, a Shequiná, aí estava a arca, estavam os querubins no propiciatório e estavam o resto dos móveis da casa de Deus em ouro, mas essa preciosidade da presença do Senhor estava escondida nas peles de texugos. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. Essa é a primeira característica do que quer dizer criptocristalina na Calcedônia. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da Calcedônia, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.